Gladiador 2. E vamos para a continuação daquele Gladiador de 2000, dirigido pelo Ridley Scott. Vamos para a sinopse do IMDb. Após ter seu lar conquistado pelos imperadores tirânicos que agora comandam Roma, Lucius é forçado a entrar no Coliseu e deve olhar para o seu passado para encontrar força para devolver a glória de Roma ao seu povo. The odds are against you. The odds are always against me. Cara, essa sinopse tem um certo spoiler. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre, se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like para o YouTube compartilhar para outras pessoas e pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. E não esqueçam, eu abri uma loja de camisas online, Armário Ilimitado, o link vai estar na descrição, montink.com/armário. O primeiro Gladiador, lançado em 2000, é um filme muito bom, tanto na parte técnica quanto na história. Eu acho a história dele muito boa, porque é um cara que ele era um general do exército romano, e acontece uma coisa, ele foge e ele vira um escravo e ele acaba virando um gladiador e ele vai para a arena do Coliseu e o objetivo dele é vingança. E spoiler de um filme de 24 anos atrás, é um filme que tem um final fechado, porque tanto o protagonista quanto o antagonista morrem no fim do filme. Então como é que você vai fazer uma continuação de um filme desses? O IMDb fala de uma proposta de continuação que foi feita na época e que foi deixada de lado, que o músico Nick Cave, ele teria sugerido um roteiro, não sei se ele escreveu ou se ele sugeriu um roteiro, onde o Maximus, que é o personagem do gladiador, ele teria morrido e no pós-vida ele encontrou Júpiter, o deus romano, e Júpiter mandou ele de volta para a Terra como um imortal, e aí ele participaria das cruzadas, participaria da Segunda Guerra Mundial, participaria da Guerra do Vietnã, e ele acabaria o filme trabalhando no Pentágono em Washington. Eu acho que esse filme tinha uma chance muito grande de ser muito ruim, mas é um filme que eu queria ver. Bom, esse Gladiador 2 traz alguns artifícios que fazem dele uma continuação real. Em primeiro lugar, o personagem principal aqui era um personagem secundário criança no primeiro filme. Ou seja, passaram-se os anos e agora o personagem é adulto. A outra coisa é que é um filme que tem um formato quase igual ao filme de 2000. Porque é um cara que era bom nas batalhas, e ele vira um escravo, e depois ele vira um gladiador, e ele está atrás de vingança. Ou seja, é um filme que é quase igual ao outro filme. É criativo? Não, mas pelo menos não engana o espectador. Mais uma vez dirigido por Ridley Scott, que faz 87 anos no final desse mês, e o cara tá a toda. Pelo IMDb, ele tem vários projetos para serem os próximos. Ou seja, o cara ele tem uma certa idade, mas ele continua fazendo muita coisa, o que é uma coisa que eu acho muito legal. Apesar de nem todos os filmes recentes dele serem bons, mas eu ainda defendo que o cara continua bom, que ele continua muito bem nas cenas de batalha, e aquele filme O Último Duelo dele eu achei muito bom, que é um filme recente. Enfim, vamos voltar ao Gladiador. Gladiador 2 tem seus altos e baixos. Claro que é um filme inferior ao filme de 2000, mas eu acredito que o público de multiplex, que é o que eu considero que é o cara que vai ao cinema no fim de semana, e ele vê o que está passando, escolhe um filme e entra e vê, e não é um cara que se preocupa muito com outras coisas, com o que está sendo feito. Então é um cara que simplesmente ele quer entrar no cinema e se distrair por 2 horas ou 2 horas e meia. Nesse caso, o filme tem quase 2 horas e meia. Esse cara que vai entrar no cinema apenas para se divertir, ele vai curtir o filme, porque o filme não é ruim. Ele não é tão bom quanto o primeiro, ele tem alguns problemas, mas não é um filme ruim. Mas vamos aos problemas? A comparação com o primeiro filme é inevitável. E no primeiro filme, o personagem principal, que é o Maximus Decimus, eu fiquei pensando, será que teria um irmão mais novo chamado Maximus Decimus I? Deixa pra lá. Enfim, o personagem principal, ele tem um objetivo claro de vingança, porque ele foi prejudicado, eu não vou contar o que aconteceu, mas é um filme que vale ser visto, ou vale ser revisto, mas ele quer, o objetivo dele, ele quer se vingar do cara lá, e ele vai até o fim do filme nesse objetivo que ele tem. Aqui começa mais ou menos parecido, porque o personagem principal aqui, ele tem um objetivo de vingança e ele vira gladiador com esse objetivo, só que no meio do filme muda o antagonista e acaba que o cara que era pra ser, que ele queria se vingar, ele não quer mais se vingar, e acaba que essa virada de chave que tem, eu achei que foi muito rápida, porque de repente tem um diálogo e nesse diálogo ele diz, ah tá, ok, não quero mais me vingar de você. E eu achei que
Foi muito brusco isso. Tem uma outra coisa que eu achei um pouco forçada, que é a ligação do personagem com o passado dele, mas é um passado que ele não viveu. Porque se ele era criança no outro filme e ele não teve contato com aquelas coisas, o contato dele foi muito superficial e ele tem toda uma vida fora daquilo. Ou seja, eu achei que essa conexão dele com o passado dele foi muito forçada. Mas é cinema e no cinema a gente tem centenas, milhares de exemplos de coisas forçadas, então esse aqui eu não vou reclamar não. Eu tenho elogios e críticas com relação à parte técnica. Por um lado, eu gostei de algumas coisas, porque a tecnologia hoje em dia é superior à de 24 anos atrás, claro. Eu não sei se naquela época já tinha efeitos digitais ou não, se os efeitos foram feitos pelo computador ou se realmente eles colocaram aquilo tudo na tela, não me lembro exatamente. Enfim, aqui eles conseguem coisas que eles não conseguiam naquela época. Como, por exemplo, a primeira cena do filme é uma cena onde uma cidade é atacada por navios. E você tem a batalha dos navios contra os muros da cidade. E é uma batalha bem legal e que naquela época ia ser bem mais difícil de se fazer. E aqui ficou bem legal. Tem algumas outras cenas do Coliseu que também ficaram boas. Tem uma cena que eles recriam uma batalha naval. Porque tem uma... Eu não sei até que ponto isso é real ou não sou historiador. Mas parece que o Coliseu tinha uma... Na época, isso lá... Na época do Império Romano, o Coliseu tinha um sistema de encher de água para eles simularem batalhas navais. E aqui acontece isso, você vê o Coliseu enchendo de água e os navios entrando. E, cara, bacana isso, o visual ficou bacana. Outra que eu também achei legal, outra cena no Coliseu, onde tem um cara montando um rinoceronte. E você bota o rinoceronte no meio da briga, também achei bem legal isso. Mas tem uma cena com gladiadores e macacos babuínos, que eu achei que ficou bem tosco. O visual dos babuínos ficou muito tosco. Eu não sei, rolou depois da sessão de imprensa, a gente estava conversando uma galera, e eu cheguei a uma conclusão de que esses babuínos, eles devem ter alguma ligação com os xenomorfos do Alien. Alien também foi dirigido pelo Ridley Scott, então esse filme deveria fazer parte da franquia Alien. Porque aqueles macacos eles não parecem babuínos de verdade, eles parecem que são alterados, então de repente eles são xenomorfos. Sobre o elenco, eu preciso dizer que Paul Mescal, que é o personagem principal aqui, ele não me convenceu. Eu achei que o personagem dele não é muito bem construído, porque tem aquela mudança no meio, porque ele quer se vingar, e quando ele chega tem a chance, não, agora não quero mais, e acaba que ele tem outro objetivo, e acaba que ele tem aquela história dele ser ligado ao passado dele, mas o passado dele ele não tinha contato com aquele passado, então eu achei que foi meio forçado. Por outro lado, o Denzel Washington tá sensacional, ele sempre é sensacional, você não tem como botar o Denzel Washington no seu filme e ele ficar mal. O personagem dele é muito bom. O personagem dele eu diria que é uma das melhores coisas desse filme aqui. Ele tá realmente muito bem. A Connie Nielsen, ela volta ao papel que ela fez no outro filme, mas eu achei que foi só para você ligar ao outro filme. Ela e o Derek Jacobi, que tinha um papel pequeno no outro filme, aqui também tem um papel pequeno. Eles estão aqui para linkar com outro filme. O Pedro Pascal, eu achei que ele podia ter um papel melhor, mas eu achei que ele foi prejudicado pelo roteiro porque o personagem dele não achei um personagem legal. E no fim, uma curiosidade sobre o roteiro, um dos dois imperadores, são dois imperadores que tem aqui, um dos dois é interpretado pelo Joseph Quinn, que era o Ed do Stranger Things, e agora recentemente ele estava no Lugar Silencioso dia 1, e eu diria que a carreira desse cara tá indo bem. No fim, Gladiador 2 está sendo divulgado como o épico do ano, mas não é tudo isso não. É um filme ok, é um filme que, se você não tiver com grandes expectativas, você vai se divertir, mas é um filme que provavelmente vai ser esquecido muito em breve. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. Gladiador 2 estreia essa semana no cinema. Quando você ver, escreve o que você achou aqui embaixo, eu vou responder seu comentário e em breve nos vemos de novo. Valeu!